Apresentação do novo diretor de formação de base do Esporte Clube Vitória, Ricardo Amadeu. Ricardo, para poder começar, eu queria que você se apresentasse primeiramente para a torcida do Vitória, que nos acompanha aqui na TV Vitória, para poder falar um pouco sobre quem é você. Eu me chamo Ricardo Amadeu, tenho 34 anos, 8 anos dedicados exclusivamente aí ao Esporte Clube Vitória, entre formação de base e profissional. Sou formado em Educação Física, tenho pós em Gestão, tenho todas as licenças para treinadores, cursando agora a licença Pro, né? Tive experiências internacionais aí como atleta, fiz universidade nos Estados Unidos, joguei, fiz base, não profissionalizei, mas fiz base minha vida inteira, entre clubes como Bahia, Vitória, Sport, né? E é isso, esse sou eu, um torcedor do Vitória aqui, que trabalho há 8 anos dentro do clube, me dedicando integralmente e buscando sempre a melhora. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento importante que está vivendo a base do Vitória, né? O acesso à Série A no Sub-20, campeão também da Taça de Prata contra o Palmeiras no Sub-17. Como que isso engrandece a nossa base nesse momento? A gente passa por um momento de transformação na base, né? De ressignificação. A gente entende que são processos que requer tempo para a gente começar a colher os frutos, os resultados desportivos que a gente imagina, né? A nível de entregar jogador no profissional e a nível de resultado. Mas antes do que a gente imaginava, algumas coisas começam a acontecer, né? Como o acesso ao Brasileiro e a disputa da final no dia 15, com fé em Deus a gente vai sair de lá campeão, né? Esse resultado também na Canteiras de América, mas tudo isso passa por a gente estar muito focado num processo aqui de prospecção, de captação muito agressivo, né? E por a gente estar voltando também a fazer um trabalho de excelência a nível técnico no dia a dia no campo e principalmente por a gente estar voltando a jogar competições nacionais e internacionais a nível Brasil e a nível internacional, ajudando e auxiliando para que esses atletas estejam cada dia mais adaptados a competir num cenário muito forte. Já falando sobre essa remodelagem, essa reforma, aproveitando essa brecha, o Vitória, como você bem falou, passa por um momento de reestruturação da base e o presidente Fábio Mota ele fala muito sobre essa nova geração de jogadores do Vitória. O que nós podemos esperar desses jovens que estão aí nos próximos 3 anos já podendo ajudar o Vitória no profissional? Eu acho que esses meninos eles estão novamente resgatando, né, a identidade do Esporte Clube Vitória, né? Estão ressignificando o que é vestir a camisa rubro-negra, né? Eles estão, de novo, valorizando e entendendo cada vez mais o que é ser um atleta do Esporte Clube Vitória. E, naturalmente, esses resultados, sejam eles individuais ou coletivos, eles vão aparecer com mais tranquilidade, com mais naturalidade. E essa transição para o mercado ou para o futebol profissional do Esporte Clube Vitória, ela vai acontecer de forma mais tranquila, mais amena e mais natural. A gente sabe que jogar uma Série A no Sub-20 é uma preparação muito importante para os atletas nesse momento de transição entre base e profissional. E agora a gente tem um desafio ainda maior, graças a Deus, no próximo ano na elite dessa divisão. Como anda o planejamento para essa próxima temporada, sabendo que a gente vai ter uma subida de nível? Nosso primeiro planejamento do ano era galgar essa primeira divisão, né? O Vitória ele jogou a segunda divisão porque estava ranqueado abaixo do 20º colocado, mas a partir desse ano o ranking da Série A e Série B, ele a disputa da Série A e da Série B ele não é mais através do ranking, ele é através de acesso e descenso. Então, o nosso primeiro objetivo era a subida, nosso segundo objetivo é o título. O primeiro já foi conquistado, a gente está muito focado agora em ganhar lá em Florianópolis do Avaí no dia 14, né? Curtir esse título e logo após isso a gente vai voltar todas as nossas atenções para a final do Campeonato Baiano, que é um outro objetivo que a gente tem da categoria, e consequentemente ir para o mercado e ir melhorando cada vez mais nosso time sub-20, porque a gente entende que no próximo ano vai ser um campeonato duríssimo e a gente tem que se manter entre os 17 que permanecem na elite do futebol sub-20. Então, naturalmente, a gente vai se reorganizar, né? E vamos buscar reforços, melhorar o que já temos aqui, para que ano que vem a gente faça um belíssimo campeonato brasileiro da Série A e possivelmente colocar alguns meninos desses na disputa do Campeonato Brasileiro do futebol profissional.
esses resultados passam muito também pela estrutura da base do Vitória. Hoje, queria saber quais são os planos para essa estrutura aqui na base e também se você considera que hoje já há um nível estrutural satisfatório. Sem dúvida, a gente já evoluiu muito, né? Tem algumas diretrizes a serem tomadas aí, que foram tomadas e continuam sendo tomadas pela presidência e pelo corpo diretivo do clube. A gente tem já um planejamento. Ontem eu estava conversando com o diretor de patrimônio, Yuri, né? O diretor de estrutura de patrimônio, Yuri. A gente tem um plano aqui para a base, né? De uma nova roupagem, uma nova modelagem, com a estrutura de auditório, de salas novas. Hoje a gente está no nível ok, né? A gente está em desenvolvimento. Hoje já tem tudo do bom e do melhor aqui, mas a gente entende que a gente precisa modernizar. É uma estrutura que foi construída há bastante tempo e que a gente precisa modernizar, integrar, para que a gente coloque esses meninos numa situação bem próxima do que hoje o profissional se encontra lá embaixo. Perfeito. Para a gente poder finalizar, uma mensagem para o torcedor rubro-negro que se orgulha tanto em apoiar, em fazer parte da famosa fábrica de talentos. Eu acho que isso é um rótulo que a gente tem, que a gente nunca vai perder, né? Pela história construída por pessoas que aqui passaram, jogadores, membros de direção, comissão técnica. O recado é que vocês continuem acreditando no trabalho, né? Que é a médio e longo prazo, mas que a gente está caminhando aqui, trabalhando arduamente, chegando cedo, saindo tarde, para que isso aqui volte a ser uma potência, que a gente consiga ver pelo menos 30%, 40%, 50% dos jogadores no time profissional, né, dando alegria ao torcedor rubro-negro, porque afinal esses meninos são a cara do time do Vitória, são a identidade do time do Vitória e historicamente todas as vezes que o Vitória teve sucesso passava muito pela formação, né, pela base.